Hoje eu vejo que é bem mais fácil, principalmente depois que eu comecei a transição hormonal, porque a vida de uma pessoa trans que não se aceita com o corpo e quando é passável, sabe, é uma liberdade, é uma vivência que você não sente medo de estar andando na rua, você é uma pessoa mais segura de si, mas isso não quer dizer que algumas pessoas trans, nem todas querem mudar o corpo, isso é bem relativo. Hoje eu me sinto mais seguro, hoje eu posso dizer eu sou Edgar Gustavo e é assim que eu me sinto bem. Meu nome é Edgar Gustavo, eu tenho 21 anos, eu moro atualmente em Poá, São Paulo, sou estudante da UFABC em Bacharelado em Ciência e Tecnologia. A gente está aqui hoje para falar um pouco sobre minha vivência em relação à transexualidade antes e depois, como que é mais ou menos a minha vida em relação a isso. Bom, eu tenho uma namorada, o nome dela é Gleice. Ela foi a pessoa que me instigou a chegar onde eu cheguei hoje em relação à faculdade, a estudos, tudo na minha vida, carreira, tudo. Eu não ligava muito antes para isso, mas quem me instigou a seguir meus sonhos e ser quem eu sou hoje, boa parte é nas costas dela, graças a Deus. O nome da minha namorada no caso é Gleice. Ela faz geografia na UFSCar. Ela tem atualmente 22 anos e teve um momento da vida que eu fui morar com ela e foi um dos melhores momentos da minha vida. Foi onde a gente aprendeu muita coisa juntos e atualmente ela tá em Itaquera com a mãe dela. E a relação minha com a família dela é bem tranquila. É assim, os pais dela, quem mais aceita a gente é a mãe, só que o pai dela tá começando agora, a gente não tem muita vivência, assim, a gente não se dá muito bem. Mas a mãe, a irmã e o irmão e toda a parte da família dela, todo mundo é muito amoroso comigo, sempre me respeitou desde o começo, foi uma segunda família pra mim. A relação da minha família com a minha namorada não é muito boa, eles não se dão muito bem. Mas o importante é que a gente tenta, sabe? É um convívio com a educação e é o que mais importa. Eu fui mandado embora, mas por questão de que eu já tinha acabado meu período de experiência, eu tive muitos problemas com falta. E com isso, minha namorada me instigou a fazer o Enem, só que o Enem foi péssimo pra mim porque eu primeiro não sabia que tinha como você fazer o Enem com nome social. E é totalmente diferente, eles colocam separado uma página especial para você colocar um nome social. E eu não fazia ideia disso, não é divulgado. E por conta disso, eu cheguei com o nome de registro, só que quando eu estava com o nome de registro cadastrado no Enem, eu já tinha retificado, então não tinha como mandar. Eu entrei em contato para mudar, eu mandei e-mail, ligação, fiz tudo, não deu certo. Cheguei lá, eu pedi educadamente para que me tratassem no masculino, ou pelo menos o nome social Edgar, só que eles fizeram questão de me levarem à diretoria e mostrar para mim, esfregar na minha cara de que ninguém fez nenhuma inscrição para nome social, então eu não tinha esse direito. Então quer dizer que se você quiser ter um nome social no Enem, você tem que se cadastrar, caso ao contrário você vai ser desrespeitado dentro de uma sala de aula. Então foi o tempo todo as instrutoras, sabe, que ficavam falando o nome de registro, foi uma situação que me deixou nervoso. Eu acho que eu passei mais o Enem por raiva do que por vontade própria, porque foi uma situação tão horrível. Isso não foi no primeiro dia, e no segundo domingo, no caso, que é a última etapa da prova, aconteceu mesmo. Só que aí, no caso, eu discuti com a responsável do Enem naquela escola. Eu discuti muito feio com ela, porque ela falou que eu também não poderia usar o banheiro enquanto eu me sentia à vontade. Ela falou que eu não posso porque legalmente eu sou uma menina para ela. Então, como eu não fui cadastrado como o Edgar nem nada, eu não poderia. Porém, como eu sou teimoso, eu bati o pé no chão e falei, não, eu vou usar meu banheiro. Ninguém tira meu banheiro de mim. E foi isso, sabe? Foi bem difícil, eu falo pra minha namorada direto que foi na base da raiva que eu passei, porque por vontade própria, nossa, foi muito difícil. Na vida que eu tive uma depressão bem pesada, foi num tempo que eu trabalhei de telemarketing. E eu saí mais por questão de pressão mesmo, mas não era uma coisa de transfobia. Era uma pressão que eu sentia muito forte, então aí eu decidi fazer esse desenho representando como eu me sentia dentro, sabe? Um corpo masculino, mesmo que não seja o meu,
mas triste, porque era muito obscuro, é uma dor muito forte. Assim, eu sou péssimo. Deu esse livro aqui, que é a Histórias do Mundo Sem as Partes Chatas. Nossa, eu adoro esse livro. Porque eu não consigo ler um livro de coisa séria e sem figurinha, sem histórias. Eu adoro quadrinhos, nossa. Heróis, eu sou fascinado por heróis, tipo Homem-Aranha é o meu preferido, com certeza. E também histórias de contra o capitalismo, desculpa, mas eu adoro. Esses livros falam muito sobre contra o capitalismo e de um jeito bem fictício. É, é bem básico, porque a gente tá em quarentena, né? Então o que eu mais faço é acordar um pouco mais cedo, faço minha comida. Às vezes, quando eu tô com uma preguiça, eu fico deitado até mais tarde, assisto série. Não pode sair, então a gente fica em casa mesmo, né? Desenho, assisto um filme, leio um livro. Tem o Fifth Harmony que eu adoro, então eu escuto umas músicas. É bem legal. Mas normalmente eu fico aqui em casa mesmo, não tenho muito pra onde ir ou sair, né? Às vezes eu fico com a minha mãe um pouco lá em cima, jogo um videogame quando dá, é isso. Bom, às vezes quando dá, eu vou na casa dela, que é em Itaquera, a gente fica um pouco lá, come umas coisinhas, umas besteirinhas, sabe? É bem divertido, porque tem a mãe dela, tem o gato, que aliás eu desenhei ele aqui. É o Chano. E a gente fica lá na casa dela mesmo, divertindo um pouco, rindo, escutando música também, assistindo. Quando eu comecei a transição hormonal foi o dia mais feliz da minha vida, de verdade, porque eu parei pra pensar que a partir daquele dia em diante eu não ia ser olhado estranho na rua, eu não teria medo de andar na rua. Eu... Isso daqui é um pouquinho da minha felicidade. É uma dorzinha que vale a pena. Antes da pandemia, eu fazia muito com meus amigos, era da gente sentar na calçada ou ir pra alguma praça e a gente ficava tocando violão, jogando conversa fora. Às vezes a gente ainda faz isso. Semana passada a gente ficou na rua, assim, da minha amiga, jogando bola, jogando vôlei, óbvio, de máscara, né? Mas foi bem divertido, porque ficar trancado 24 horas em casa também não dá, é muito difícil isso. Bom, minha mãe construiu a casa aqui embaixo pra mim, porque é muito melhor, né? Ter minha própria liberdade, também meu padrasto se mudou pra ir pra cima e ter meu próprio cantinho pra poder trazer meus amigos, minha namorada, ficar mais tranquilo, mais à vontade, é maravilhoso. Vai ser o quê? Isso aí era pra ser uma lavanderia. Vai ser, né? Vai ser. Cozinha. Aqui é a cozinha. Aqui, ó, o banheiro. Com a bandeirinha trans. Cadê a bandeira trans? Ah, será que... Cara. Essa é a minha linha. Explica da bandeira, fala da bandeira. Bom, a bandeira é um símbolo dos transgêneros e travestis, porque representa, eu meio que entendo assim, eu não tenho certeza, mas é o que é julgado gênero masculino, o que é julgado gênero feminino, porque falam uma coisa ridícula de que rosa é de menina e azul é de menino. E aqui é o centro de... É algo sem gênero, sabe? É algo que você pode escolher o que você quiser. É o branco, você escolhe o que você quer ser. Você é o que você é. Independente se azul é de menino ou rosa é de menina. Você é azul ou rosa o jeito que você quiser. Ou todas as cores juntas. Vai. Bom, minha infância foi basicamente... Assim, não que jogar bola ou fazer supostamente coisas de meninos te faça um menino ou isso tenha gênero. Isso tem que excluir da sociedade literalmente. Porém, quando eu tinha uns 4 anos, eu tenho uma lembrança que eu discutia com meu irmão e eu falava, não, eu sou um menino. E ele falava, não, você não é uma menina. É só você olhar no meio das suas pernas. E eu falava, não, mas eu tenho certeza que eu sou um menino. E eu lembro dessa discussão e era uma convicção tão grande dentro de mim e que não tinha como você dizer para uma criança de 4 anos que ela não é o que ela diz ser, sabe? É uma coisa que vem desde o meu nascimento. Não tem como falar que, mas saiu do armário agora. Não existe isso. Minha mãe mesma me disse que quando
eu tava na barriga dela, ela não quis saber o gênero porque ela tinha certeza que era um menino. E aí quando veio uma pessoa com uma vagina, né, que é, ou como a gente fala, uma pessoa de vagina, ela ficou surpresa porque não era aquilo que ela achou, que ela sentia que era. E minha infância foi assim, eu sempre fui um menininho e não tem como dizer que eu não era. A minha adolescência mais foi... Eu criei um personagem de uma garota de que eu não... É muito triste, sabe? Você criar algo pra agradar as pessoas ao seu redor e só pra deixar as pessoas felizes. Isso é muito triste, porque eu tentava manter aquele padrão de unha grande, cabelo grande, maquiagem pesada pra afirmar a identidade de gênero que nem era real. Não era verdade aquilo, não era o Edgar, sabe? Era uma pessoa que era triste. E acho que mais ou menos eu tinha uns 18 anos quando eu fiquei sabendo sobre transgênero e eu olhei aquilo e falei, nossa, é isso que eu sou, porque não é possível. Eu sou assim desde criança, eu nunca me identifiquei com aquilo, eu nunca fui de brincar de boneca, eu nunca fui de, sabe, nunca gostei de ficar me arrumando, me paparicando, essas coisas, eu não gostava de roupa apertada, mesmo lembrando que isso não quer dizer que você seja também, quer dizer que assim, maquiagem não de gênero, brinquedo não de gênero, não existe essa caixinha. A sociedade cria essa caixinha, mas é muito fora, sabe? É muito fora, é muito longe disso. A diferença entre identidade de gênero e sexualidade. Identidade de gênero é o que você se identifica. Eu, por exemplo, nasci uma menina, mas eu me identifico como um menino. Eu sou um garoto, eu sou um homem. Porém, eu me atraio por ambos os sexos, sabe? Eu me atraio por homem ou por mulher. Isso é independente. Eu posso ter nascido uma pessoa de vagina, uma mulher, e só me sentir atração por mulher. Tem essa diferença. Então, identidade de gênero é uma coisa, sexualidade é outra. Identidade é o que você se identifica e sexualidade é pelo que você atrai. Fingia que gostava dos meninos, mas é que na real eu não sentia atração por eles, eu queria ser como eles, então eu namorava com eles porque eu falava, deve ser isso, né, eu devo estar sentindo atração, mas não, eu queria ser exatamente como eles. E então, teve momentos que eu poderia sim ter ficado com meninas, mas eu acho que eu fiquei com tanto medo, porque eu fui criado na igreja, então eu fiquei com tanto medo e pensava, nossa, aquilo é pecado, eu ia pra igreja e ficava lá em cima pedindo pra Deus tirar o pecado de mim, mas nunca existiu esse tipo de... Isso nem é pecado, sabe? Eu nunca fiz nada de errado, eu só amava pessoas e só queria ser o que eu era e não acho isso que seja errado. Menos uns 7 anos, minha mãe começou a ir pra igreja e começou a me levar junto. Aí eu fico lembrando, né, porque a gente, criança, tem que acordar cedo, tipo sábado, umas 7 horas da manhã, para ir para uma igreja, para você aprender umas coisas muito aleatórias que uma criança de 8 anos não vai entender aquilo, sabe? Não vai entender. Não é certo você levar a criança para a igreja se eles cobram tanto que não pode levar uma criança para o espírita, não pode levar para o candomblé, não pode levar para a umbanda. Por que é certo levar para uma igreja, sabe? Por que é certo uma criança fazer catequese? Qual é a diferença, então? Isso não tem sentido. E, bom, depois de um tempo eu saí porque é tão absurdo como alguns, não estou generalizando, mas alguns onde eu frequentei, as pessoas, a mulher do pastor falava, e aí, vai usar saia quando? Eu odeio usar saia, é uma coisa ridícula. E ela ficava me cobrando uma feminilidade que nunca existiu em mim. Ela me cobrava isso, parecia que ela já entendia o que eu era e não queria que eu fosse, sabe? Ela falava, e aí, vai usar saia quando? Vamos usar um batom? Vamos usar isso? Vamos usar aquilo? E eu era uma criança, eu tinha 10 anos. Por que você vai cobrar uma criança de 10 anos a ficar adulto, sabe? É um absurdo. E acho que quando eu tinha uns 17 anos, eu já tinha me afastado da igreja quando eu tinha, acho que uns 13. Depois de um tempo, minha mãe me levou no espírita, porque ela já entendeu que igreja evangélica não funcionava pra mim. Eu fui no espírita e foi aí que eu tive
um contato com a entidade Preta Véia, que é a avó Joana. Foi o momento mais mágico da minha vida. Foi ali que eu realmente senti Deus na minha vida, sabe? Porque eu tava em depressão e ela me acolheu, ela falou que estaria o resto da minha vida comigo. E para algumas pessoas pode ser até besteira, mas para mim foi tão incrível, foi tão mágico, foi realmente senti, eu não sentia Deus na igreja, mas ali no espírito eu senti Deus de verdade, sabe? A gente tem que abrir esse leque de religiões, porque não é só porque o evangélico não é uma única religião certa. Eu trabalhava numa empresa de telemarketing e eu já tinha passado experiência, eu estava indo super bem, eu estava abrindo um leque de lugares que eu poderia fazer, trabalhar, eu tive oportunidades lá, porém eu não sei explicar. Foi uma coisa bem do nada e eu ficava me sentindo mal toda vez que os clientes davam em cima de mim pensando que eu era uma garota, ficavam me tratando de ela, mesmo quando eu falava meu nome é Edgar. E as pessoas ficavam falando, mas moça, isso e aquilo, mulher, isso e aquilo. E incomodava porque a pessoa ouvia o meu nome exatamente. Então quer dizer que se você tem uma voz mais feminina, você vai ser tratada de ela? Isso é muito bizarro, sabe? E com esse período eu tinha acabado de conhecer minha namorada, foi em 2019. Eu tive uma crise no meio de um atendimento de retenção e eu deixei o cliente falando sozinho, saí da PA, saí de dentro da empresa e fui pro lado de fora e tive uma crise muito forte. E eu liguei pra ela e ela falou, vem pra minha casa, que no caso eu trabalhava na Lapa e ela morava em Barueri. Eu pedi pra supervisora deixar ir embora. Eu lembro que eu fui e ela me levou num médico que eu tinha um convênio. E o médico me passou um remédio pra dormir. E ele falou que eu tinha que passar um psiquiatra e psicólogo. Falou umas coisas muito doidas que eu não lembro muito. Porque depois disso minha mãe me levou no médico e eu comecei um tratamento. Eu tomei um remédio que se chamava Cetralina. E foi a pior coisa do mundo, sério. Se você tem a oportunidade de passar um psicólogo, passe e não toma remédio tão cedo, a não ser que seja um último caso, porque o remédio te deixa morto, sabe? Você não tem reação. Pode dizer que o mundo tá acabando à sua frente, que você vai ficar parado sem saber o que fazer, você vai ficar normal, como se você não tivesse mais emoções. Ele fecha totalmente os seus sentimentos, é uma sensação muito ruim. Eu lembro que eu melhorei bastante depois, e todo esse período quem ficou me apoiando mais foi minha namorada. Ela que me levava nos médicos, ela que me ajudava nas crises. E nesse período eu pedi a demissão, que aliás eu me arrependo muito porque eu não deveria ter pedido demissão. Mas depois que eu pedi demissão, eu passei um período na casa da minha mãe e depois disso eu fui morar em Sorocaba com ela, com a Gleice. E foi aí que eu melhorei. Eu precisei me afastar do centro de São Paulo e fui para Sorocaba e foi lá que eu melhorei. Eu fiquei mais calmo, mais tranquilo comigo mesmo. E algumas partes eu não dou muito detalhe porque eu não lembro realmente. O remédio me fez esquecer muita coisa que aconteceu naquele tempo. Você gosta de cozinhar? Gosto, eu adoro cozinhar. Eu adoro cozinhar mais pra minha namorada. E ela fala que tá bom o ramo, né? E eu gosto muito de fazer carne. Eu acho que eu tenho dom pra fazer carne. Eu adoro temperar, fazer assado, cozinhar, tudo que for possível eu faço. E quando começou esse gosto pela cozinha? Quando eu fui morar em Sorocaba. Aqui eu não gostava de cozinhar, não. No momento mais liberdade que eu tenho na minha vida de verdade. É um momento que eu amo. Eu não sei explicar, é muito bom mesmo, porque eu chego em casa, minhas coisas estão exatamente do jeito que eu deixei. Se eu quiser deixar a louça suja, eu deixo, eu limpo depois e nunca vai ter uma sujeira de outra pessoa, você vai ficar tranquilo, porque suas coisas vão estar exatamente no lugar, você não vai ficar precisando perguntar pra ninguém. É a liberdade mais incrível que tem. Em relação à fidelidade, essas coisas assim, eu não sei explicar muito, sabe? Eu acho que é muito absurdo quando esse lance de traição. Eu acho que não existe chifre trocado não dói. Eu acho que existe... Minha namorada fala muito sobre isso em relação a relacionamento aberto.
Relacionamento aberto, a gente fala muito sobre isso. Se chegar um tempo em que a gente não estiver muito se curtindo, a gente abre o relacionamento pra ver se funciona. Se funcionar, tá tudo bem. Porque o que vale é a gente estar junto. O que vale é nós dois juntos. E se precisar de um relacionamento aberto pra gente conhecer outras pessoas e se abrir mais, tudo bem, tá tranquilo. É o que importa conversar. Em relação a casamento, assim, eu penso muito sobre isso. Eu não pensava antes de conhecer a Gleice, né? Mas depois que eu conheci ela, eu percebi que é a pessoa que eu quero passar o resto da minha vida. Eu acho que é a pessoa que vale a pena. Ela é a pessoa que vale a pena. Se não for ela, não vou querer mais casar com mais ninguém. Em relação a mastectomia, que é a retirada dos seios, eu pretendo sim. Aliás, eu penso em fazer uma vaquinha, porque é bem óbvio que eu não tenho condição de fazer uma cirurgia cara. E é porque assim é uma coisa que entrega o que eu sou, sabe? É uma coisa que me incomoda, me olhar no espelho, eu me sinto mal. Não quer dizer que todos os caras trans se sentem assim, não. Tem pessoas trans, tem caras trans que se sentem bem à vontade com o corpo, não tomam hormônio, não muda o corpo, mas é isso. Sobre redesignação, acho que de sexo eu não tenho a mínima vontade. Eu acho que eu gosto da minha parte de baixo perfeitamente do jeito que é, eu não mudaria em nada. Agora a parte de cima, assim, eu tiraria assim. Eu acho que o maior sonho que eu tenho é poder ir na praia, tirar a camiseta e não ter nada, que eu poder ficar tranquilo, sem me sentir mal na praia. E ela ganhava muito bem, tinha muita gente invejosa, tinha muita gente de olho no que ela fazia. E aí mandaram roubar umas peças que ela tinha, era de calça. Ela fazia aquela, colocava botão, rebite, essas coisas. E aí mandaram roubar. E aí o chefe, o dono das calças, falou que minha mãe mandou roubar, acusou ela. E juraram ela de morte e juraram minha família de morte. Eu só descobri isso depois de uns anos. E aí, por conta disso, a gente foi fugido pra Bahia, onde minha mãe nasceu, que é Mortugaba. E lá eu fiquei acho que uns 8 meses. Foi acho que o momento mais difícil pra minha família, porque o chefe do meu pai humilhava ele. A minha mãe, ela trabalhava de diarista, ela estava acostumada a ter a diarista, sabe? E depois virar diarista, acho que ela não sentia tão potente quanto ela achava que era, né? É assim. E tinha isso, né? A gente viveu um tempo na casa da minha avó, depois a gente alugou a casa da minha tia. E a gente ficou por 8 meses lá, foi bem legal. Pra mim, eu não percebi as coisas ruins, só fiquei sabendo depois de um tempo. Eu adorei, porque eu ia final de semana pro sítio e não tinha energia lá, é maravilhoso. Ficava no meio dos gados, tocando eles, era bem legal, eu gostava, aprontava, vendia na feira as coisas. De verdade eu não sei por que a gente só ficou 8 meses e por que a gente veio embora, porque eu era muito novo, eu não entendia, eu só obedecia e ia. Mas eu sei que quando a gente voltou, a gente morou num quartinho na minha avó que estava em construção, na minha avó Sancha, que é no centro de Poá. E a gente viveu um tempo lá, mas de verdade eu não sei por que a gente voltou tão cedo, eu não sei por que aconteceu. Só fiquei sabendo realmente por que a gente foi pra lá quando eu já tava na adolescência já. Vou fazer outra pergunta. O que sua mãe faz hoje? Trabalha em quê? Como que ela reconstruiu a vida dela? A minha mãe, ela, quando a gente chegou, ela virou costureira de uma empresa. E depois disso, ela fez um curso técnico de enfermagem. Hoje ela trabalha com enfermagem e ela cuidou por muito tempo de idoso, de criança com algum tipo de deficiência. Aliás, essa semana ela começou emprego, né, num hospital, esses dias. E é isso. Ela reconstruiu isso tudo, essa vida toda, praticamente sozinha. E meu pai também, né, que também tá fazendo enfermagem agora. Minha mãe, por mais que às vezes a gente dá umas bicadas bem doidas, eu tenho muito orgulho dela. Ela lutou muito pra sustentar eu e meu irmão. E meu pai também teve muitas dificuldades. Eles dois são as pessoas que eu tenho muito orgulho da minha vida, porque eu não estaria aqui hoje também se não fosse eles. Por mais que às vezes a gente tenha umas brigas ou outra, é normal, de mãe, pai e filho, sabe? E eu tenho uns amigos que eu tenho uma amiga chamada Hillary, eu tenho uma amiga chamada Kelana, Sabrina, Adriano, eu tenho um amigo chamado Pedro, que também é transexual. Eu adoro esse menino. E agora que eu voltei pra São Paulo, agora que eu tô na minha casa, a gente tá tendo mais convívio, sabe? Agora eu tô conversando mais com eles, mas
tem uma amizade pra mim que é do meu primo. Eu considero ele é dois primos, na verdade. Eu considero ele o meu irmão. Eu tenho certeza que a gente foi irmão em muitas vidas, porque, nossa, aqueles dois meninos é muito parceiro meu. É o Eric e o Vinícius. O Vinícius é o meu melhor amigo pra jogar. E o Eric é o meu melhor amigo pra ficar cantando Lady Gaga e Katy Perry. Eu adoro eles demais. A relação minha com meu irmão a gente brigava muito. E eu acho que é mais por questão de ele é uma pessoa, ele é um cara gay e eu sou um cara trans, então a gente não se assumia e ficava se contando acho que um no outro, era bem engraçado. Mas agora tá muito melhor, nossa, a gente conversa, coisa que a gente não conversava antes, a gente tem uma relação muito melhor agora. É totalmente diferente. Ele fala das viadagens, eu falo das trans viadagens, é muito engraçado, eu adoro. Nossa, mas eu adoro real esse desenho, viu? Se eu pudesse fazer ele de novo. Bom, esse desenho eu fiz. Eu não falei pra minha mãe, eu falei assim: mãe, se eu fizesse um desenho na parede você ia ficar brava? Ela falou: nossa, eu ficaria muito brava. E eu já tinha desenhado faz tempo, só tava escondendo dela. Mas é porque eu adorava tanto desenho, mais quando eu era mais novo, que eu queria, sei lá, abrir mais, sabe? Colocar em outros lugares. Então eu fiz o desenho na parede. Eu toquei. Eu sou bem envolvido com arte, eu adoro todo tipo de arte. Eu toquei violino numa orquestra quando eu tinha 10 anos. Assim que eu voltei da Bahia pra cá, eu toquei um tempo violino. Depois meu pai deu um teclado pro meu irmão. Eu aprendi a sozinho um pouco tocar, só brincar um pouco. E eu também tocava violão na igreja. Então, todo tipo de arte eu adoro. Pra compensar, né? O que eu não sei muito bem em matemática, nem em português, tem que compensar com alguma coisa. Então, compensou na arte. De quantos de nós trans está morrendo, sabe? A, a média de vida de uma pessoa transexual é 35 anos. Imagina, tenho 21. Imagina que a possibilidade de eu morrer com 35 anos de idade só pelo fato de eu ser o que eu sou. E no Brasil é um dos países que mais mata pessoas como nós. É muito violento e nem por policial a gente é defendido, porque tem muitos policiais que matam travestis por simplesmente serem travestis. E eu acho que isso me deixa muito triste, porque quanto mais de nós vai precisar morrer para as pessoas entenderem que a gente não tá fazendo nada de errado. A gente não tá contra ninguém, a gente só tá sendo a gente, só tá tentando ser feliz. Quantos de nós vocês vão matar para tentar entender isso e ver quão absurdo é o que vocês estão fazendo com os trans, travestis e todo o meio LGBT?